Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 31 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 6 de junho. Fernando diz a Vitória que vai levá-la em casa. Assim que sai, Bruno chega com Kátia, que antes que ela saia do carro, ele a beija. Xuxo diz a Maria José e Paula que a casa dos Lombardos sem eles não é a mesma coisa. Por isso ele se mandou para lá, para não ficar tão longe. Maria José e Paula estão de saída para o trabalho, mas diz que Xuxo pode ficar à vontade esperando pelo pai delas. Maria José diz a Paula que acha muito estranho o Xuxo ter ido para lá. O pai delas disse que vai alugar um quarto, então Alessandro deve ter dado o dinheiro para ele. Paula diz: será que Alessandro mandou ele para o espionar, para contar tudo o que faz, para onde vai, para onde vem, tudo? Maria José pensa que Alessandro continua desconfiando dela. Xuxo liga para Alessandro e diz que viu Maria José e que ela está trabalhando na mesma loja de antes. Alessandro pede para Xuxo não se esquecer de ligar para ele todos os dias. Bruno diz a Maura que soube que o Ulisses, o Roberto, a irmã dela e ela contrataram o cara para se fazer passar pelo Mário Aguirre e prejudicar a Maria José. A loja onde Maria José e Paula trabalham é assaltada. Paula fica inconsciente depois de levar um golpe na cabeça e Maria José levar uma facada nas costas. Maura nega para Bruno que tenha feito algo. Bruno diz que sabe de tudo e que localizou o Mateu e falou com ele, o cara que se fez passar por Mário Aguirre. Maura pergunta o que Bruno pretende. Bruno diz que quer perturbar o Alessandro. Maura se recusa a ajudar Bruno e diz que ele pode falar para o Alessandro o que quiser, que ela vai negar e vai embora. Maura liga para Ulisses e diz que ele tem que fazer alguma coisa. Não pode permitir que Bruno conte tudo para o Alessandro. Ulisses pergunta como Bruno soube. Maura diz que não sabe, mas se Bruno perguntar, eles têm que negar tudo. Maria José e Paula são levadas para o hospital. A enfermeira diz a Paula que Maria José perdeu muito sangue e com um golpe nas costas acabou quebrando 2 costelas. O médico diz a Paula que pode ser que Maria José precise de uma transfusão. Fernando e Vitória conversam animadamente sobre o projeto que farão perto da zona arqueológica. Depois eles falam sobre Alessandro, Bruno, Maria José. Fernando faz Vitória ver que está enganada com o Bruno no caso envolvendo o atentado contra Alessandro. Fernando diz a Vitória que o registro com a ata original do casamento do Alessandro com Maria José desapareceu completamente. Surpresa, Vitória diz que Bruno é um monstro. Alessandro pressiona Eric para tentar descobrir algo sobre Mário Aguirre e onde ele estava quando sofreu o acidente. Eric diz a Alessandro que nunca tinha ouvido falar nesse Mário Aguirre e que estava em casa quando ele sofreu o acidente. Nervoso, Eric liga para Bruno e diz que o Alessandro fez um montão de perguntas para ele, mas o pior foi quando ele quis saber onde ele estava no dia do acidente dele. Bruno pergunta se Eric disse alguma coisa que o comprometesse. Eric diz que acha que não. Bruno diz que vai falar com ele e desliga o telefone. Kátia pergunta a Bruno o que aconteceu. Bruno diz que o motorista dele teve um problema familiar e ele precisa ir. Ezequiel diz a Alessandro que falou com os motoristas
e os empregados e parece que ninguém viu o Eric na data do dia em que ele sofreu o acidente. Ezequiel diz que se lembra que no dia seguinte do acidente dele, pouco antes da polícia aparecer para dar a notícia, o Eric chegou bastante adiantado para falar com Bruno e estava bastante desarrumado. Alessandro fica muito intrigado. Paula pede para Maria José deixar ela contar para o Alessandro o que aconteceu e diz que o médico disse que o bebê que ela está esperando pode estar em perigo. Maria José diz a Paula que morreria que se Alessandro pensasse que o filho não é dele e que ele deu as costas para ela. Pedro e Xuxo chegam ao hospital e ficam sabendo pelo médico que Maria José está grávida e que a criança está em perigo. Pedro pergunta por que Maria José não disse que estava grávida. Maria José diz ao pai que não queria que a gravidez dela fosse uma tortura para ele e que os obrigasse a ficar naquela casa, e muito menos para obrigar o Alessandro a ficar com ela. Xuxo liga para a casa de Alessandro. Ele está saindo e Ezequiel atende. Xuxo conta para Ezequiel que Maria José foi assaltada, agredida e está no hospital. Ezequiel sai correndo atrás de Alessandro para lhe dar a notícia. Xuxo diz a Pedro que avisou a Alessandro. Eric diz a Bruno que está com muito medo depois do interrogatório que Alessandro fez com ele. Bruno manda Eric deixar de ser covarde e diz que ele está envolvido nisso. Agora não adianta começar a ficar com medo. Bruno e Eric vê o helicóptero da empresa chegando em casa e Alessandro sai correndo às pressas. Bruno pergunta à mãe o que aconteceu. Vitória conta para ele o que aconteceu com Maria José. O médico diz que é necessário fazer a transfusão de sangue porque Maria José está muito fraca e o bebê e ela podem morrer. Bruno faz mais um showzinho, ofende Fernando e quer expulsá-lo de casa. Vitória diz a Bruno que já está cansada dele, que ele parece um menino caprichoso, mal intencionado. Naquele momento ela não quer ver e pede para ele sair de uma vez. Fernando conta para Vitória que Maria José está grávida e diz que ela não queria que Alessandro soubesse. Maura diz à irmã, Ulisses e Roberto que se for verdade que Mateus está ajudando o Bruno e ele contar para Alessandro, eles estão fritos. Ulisses diz que não vai ser fácil de sair dessa. Maura diz que eles precisam agir logo porque ela não quer que Alessandro acabe a odiando. Alessandro chega no hospital. Pedro agradece e diz que Maria José está precisando muito dele, mais do que nunca. Alessandro diz a Pedro que também precisa de Maria José. Maria José fica surpresa ao ver Alessandro. Alessandro diz que sabe que ela não queria vê-lo, mas ele não vai embora sem ela e pede que ela o perdoe. Alessandro diz que tanto ela quanto o filho deles vão sair dessa. Maria José chora e diz que pensou que ele diria que o filho não é dele. Alessandro diz que se ela diz que é dele, ele acredita e que ela não sabe como ele sentiu saudade. O médico diz a Alessandro que Maria José precisa receber a transfusão logo. Alessandro liga para Hernan e diz que precisa conseguir sangue para Maria José. Kátia conta para Lisete que Bruno e ela ficaram juntos. Alessandro diz a Maria José que está muito arrependido do que fez e que não importa para ele se ela é inocente ou culpada. Só sabe que ela é a vida dele. Muito fraca, Maria José diz que também ama ele e vai amá-lo para sempre. Lisete diz a Maura que a boba da Kátia já ficou com Bruno. Maura diz à irmã que o Bruno cometeu um erro terrível
a Kátia é menor de idade e se ele insistir em contar para o Alessandro sobre o Mário Aguirre, elas vão começar a acusar ele de abuso de menores. Maura manda a irmã tocar no assunto com Kátia e gravar toda a conversa no celular. Bruno fica furioso ao saber por Fernando que Maria José está esperando um filho do Alessandro. Hernan diz a Alessandro que o Bruno tem o mesmo tipo de sangue da Maria José e ele é o único doador que eles encontraram até agora. Hernan diz a Alessandro que vai agora mesmo falar com o Bruno. Desesperado, Alessandro jura a Maria José que nunca mais vai recriminar em nada e pede que por favor ela não abandone. Bruno diz a Eric que o verme do Alessandro engravidou Maria José. Ele quis matá-lo e o que conseguiu foi colocar a felicidade nas mãos dele. Hernan e Vitória tentam convencer Bruno a doar sangue para Maria José. Primeiro, Bruno fez um teatrinho negando a ajudar Maria José, dizendo que ela levantou muitas calúnias sobre ele. Vitória pede para Bruno fazer isso por ela, demonstrar que ele não é o monstro que Maria José diz. Bruno diz à mãe que está bem e manda Ezequiel pedir um helicóptero. Vitória liga para Alessandro e diz que Bruno aceitou doar sangue para Maria José e já está indo para lá com Hernan. Maura diz a Ulisses que encontrou a forma para o Bruno não falar nada para o Alessandro e conta que ele ficou com a Kátia. Maura diz a Ulisses que Kátia é menor de idade e Bruno está cometendo um crime muito grave, que pode levá-lo para a cadeia. Maura diz a Ulisses que a Lisete vai se encarregar de conseguir a prova para eles terem o Bruno nas mãos. E é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.